Bom, a nossa aula hoje, na realidade, é uma continuação da aula anterior, tá? Que é o Teorema de Gauss. Tá? E eu faço questão, né, do Teorema de Gauss, lembrando, né, que nós somos engenheiros, tá? Eu me preocupo com a matemática aplicada à engenharia. Né? Por isso nós deduzimos o Teorema de Gauss, dando um exemplo, aplicando a lei da conservação da massa. Aparece o Gauss. Né? Nós vimos na última aula, não se assustem não, que é o seguinte: a integral ao longo de um volume, integral ao longo da superfície. Né? Você tem a igualdade aqui. Tá? Aqui você tem um vetor f dA, né? E aqui você tem a divergência de f dv. Tá? Isso aqui foi deduzido, né, aplicando a equação da continuidade. F é um vetor. Está deduzido tudo mastigadinho, a partir da lei da conservação, certo? Então, essa é a lei de Gauss. Agora eu vou mostrar para vocês um caso, né, aquilo que eu falo assim, que eu não estudei, nem no PhD, nem na graduação, né, com o enfoque que eu vou dar aqui. Olha só. F é um campo vetorial. Se vocês abrirem, eu não vou falar qualquer, porque eu não vi todos, tá? Mas todos os livros que eu vi, né, de cálculo 3, cálculo, né, certo? Todos eles mostram isso aqui. Eles não falam em campo. O que é campo? Né? Cada ponto tem um valor. Se em cada ponto tiver um vetor velocidade, um vetor força, tá? Eu posso conectar a integral da superfície com o volume. Isso aqui é o Teorema de Gauss. Nós vimos na equação, na lei da continuidade, o F, né, ele é meu campo de velocidade. Quando você aplica o Teorema de Gauss no cálculo, tá? Eu ensinei isso aí, inclusive eu tenho um produto espetacular, né, do curso que eu dei até na PUC 94. Né? Eu reproduzi o curso todinho, tá, nesse vídeo. Quando você tem F é a velocidade, eu tenho relacionamento, eu olho para a equação da continuidade. O que eu fiz? Não estou criticando, se fosse eu falava. O matemático, ele não enxerga a velocidade, nem quer enxergar. Ele começa com uma força F, tá? Soma na área, nas áreas, né, dos elementos, e chega a essa relação. Nós não. Tá? Para aproveitar, né, eu peguei um caso prático, que é a equação da continuidade, e apliquei essa integral, tá, no campo vetorial velocidade. Aí você generaliza. Agora eu vou dizer para vocês, tá, eu nunca vi, tá, mesmo livros em inglês, né, o que eu vou colocar aqui, tá, para vocês terem uma visão daqui de cima, tá, é o seguinte: eu posso ter um campo escalar, né? Por exemplo, quando você aplica, né, a equação da convecção, né, você pode ter a temperatura, que é um escalar, né? Então o campo não é só um campo vetorial, tá? Então eu vou ter uma visão atenção, não é lei de Gauss,
Lei não se demonstra. Lei da conservação, lei de Newton, as leis da energia, lei da entropia, lei não se demonstra. Tá? Lei. Agora, o teorema foi baseado na lei da conservação da massa, que eu mostrei um caso ultra particular, tá? Para chegar a essa relação aqui. Tá? Então, no escoamento você tem um campo de velocidade. Você pode ter um campo de forças. Né? Por exemplo, quando você tem uma barra, né? Resistências materiais, né? Quando você flete a barra, você tem um campo de forças. Cada ponto você tem uma força. E agora vem a seguinte pergunta. Certo? Como? Isso eu não vi, tá? Por favor, tá? Não estou sendo... Né? Nossa, ele sabe muito. Não, eu não vi. Tá? Mas não custa nada você pensar. Levanta alguém, professor, se o campo não for um campo vetorial, for um campo escalar, o teorema de Gauss é ainda válido? É uma pergunta. Certo? É campo. Inclusive esse termo campo, eu usei, também eu não vejo escrito, pode ser que tenha. Tá? Eu já deduzo a lei de Gauss, o teorema de Gauss, já entrando com F, né, fazendo lá a matemática lá e chega a essa relação. Entendeu? Eu não estou criando, eu tenho que ter cuidado, eu não estou criando o outro teorema de Gauss. Tá? Só estou repetindo que eu apliquei em alguma coisa palpável, né, que é a massa. Tá? Aí vem a pergunta, vem cá, né? A temperatura é um campo, a pressão é um campo, é um escalar, certo? A temperatura é um escalar. Então, será, pergunta, que o teorema de Gauss poderia ser aplicado a um campo escalar? A dedução é a mesma para o campo vetorial. Mesma. Só que vai ter uma modificaçãozinha. Tá? Olha só. Eu não cheguei a dar tensores para vocês naquele curso, não, né? Não, tá. Você assistiu a primeira ou a segunda aula, né? Índice mudo, né? Tá. Que é o seguinte, olha só. Eu vou pegar, por exemplo, a tua temperatura. Tá? Você trabalha na convecção. Né? Então, como seria, tá, o teorema de Gauss aplicado a um campo escalar? Né? O Bené dá um mergulho numa piscina, água parada, né? E ele sente no ouvido dele, né, uma força, olha o português, força devida à pressão, porque pressão não é força. A força devida à pressão em cada ponto da piscina, que está mergulhando lá embaixo. Então é um campo. Tá legal? Vamos para um outro campo mais complicado. Um campo tensorial. Porque vetor é um tensor de ordem 1. O escalar é um tensor de ordem 0. Né? E na prática, eu tenho o tensor de ordem 2, né, que todos nós, engenheiros, empregamos, sem ouvir a palavra tensor. Quando você estuda a resistência dos materiais, tem uma peça, pode abrir, primeiras aulas de resistência dos materiais. Agora eu vou usar a palavra mesmo, é pesada. É jogado, como jogaram para mim, certo? Os componentes do tensor. Aí eles falam, tensão normal, tensão, todos nós ouvimos falar disso aí. Da onde veio isso? Entendeu o que eu quero falar? A diferença é que você tem uma visão holística do fenômeno. E não como nós aprendemos,
Inclusive meu curso PhD nos Estados Unidos, você abre os livros também, né? Entendeu? MIT, Yale, entendeu? Está lá. Né? Não tem essa ênfase. Né? Quando você aprende a origem, entendeu? Fica fácil de você dominar. Certo? Hoje você já sabe, né, que o produto escalar, né, não é necessariamente um escalar, você já sabe. Só se forem 2 vetores. Você está vacinado com isso aí. E você emprega. O pior, na minha opinião, o pior de tudo é que você aprende sem ter a ênfase da origem. Álgebra linear pode ser ensinada sem você escrever uma matriz. Escreve o tensor. Exatamente. Entendeu? Você não precisa da matriz. Você trabalha com tensor. Então, nós vamos adaptar a um problema físico. Eu poderia, por exemplo, a temperatura. Certo? Temperatura. A pressão. Tá? Se eu falar em temperatura, eu vou exatamente levar para as leis da energia. Tá? Se eu for para a pressão, eu vou levar leis de Newton. Professor, isso aqui também é fundamental. Por que, olha, isso aí, por que eu necessito de relacionar superfície com volume? Por quê? Aquele negócio que eu falo, é o que, por quê e como. Né? Cuidado nas teses, nas dissertações, né? Na introdução,